Glória a Deus, paz e graça do nosso Senhor Jesus. Cá estamos. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Assim como o título, Ação de Graças de Paulo pelo Conforto Divino. Se diz a palavra do Senhor. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Glória a Jesus. Aqui Paulo fala conosco sobre o grande, o maior, todo-poderoso, que é o nosso Deus e Jesus Cristo, nosso Consolador, o nosso Pai de misericórdia. Ele fala para todos aqueles que se encontram nas situações difíceis, para não se preocupar, porque nós temos um Deus que consola, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que vê o nosso sofrimento, um Deus que chora por nós, um Deus que Ele apenas só quer cuidar de nós. Ele apenas não vê só pelos pecados, Ele se preocupa com nosso sofrimento. Ele chora, Ele quer que o povo venha reconhecer Ele, para que Ele possa cuidar. Nós temos que clamar a Ele para que Ele venha nos cuidar, porque às vezes nós não clamamos a Ele e Ele sofre muito por nós e Ele chora por nós, porque no princípio eu também pensava que não, eu com os pecados Deus não ia me ouvir, mas é mesmo quando nós estamos cheio de pecado, na situação difícil, que Ele quer que nós clamemos a Ele para que Ele nos livre do mal, das perseguições, das tribulações, de todo o mal, como que diz, Deus de toda a consolação, e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele, o Deus de toda a consolação. Se Ele nos fez, se Ele nos criou, imagina o amor que Deus tem por nós. Talvez você vê pela situação tão difícil, vê o povo a sofrer e fica a se perguntar, mas por que Deus está permitindo isso? Por causa dos nossos pecados, porque nós não queremos buscar a Deus. Mas por causa desse pecado de não querer buscar a Deus, de querer viver de qualquer jeito, sem clamar por Deus, aí Deus não tem como nos livrar das consequências que vêm. Mas se nós ainda esquecer outras coisas e clamar somente a Deus, orar, entregar tudo nas mãos de Deus, tiver um coração disposto somente para Ele, as coisas mudam. Talvez até a cidade que fica sem chuva, que fica por muito tempo sem chuva, é época de chuva, mas não chove. Mas se o povo se reunir e orar e clamar somente a Deus, Deus vai ouvir. Deus vai suprir a necessidade daquela cidade. Mas o problema é que não são todos que estão lá que querem o bem, que querem dobrar o joelho. Você chega para alguém, vamos orar, ainda te ignoram. Muitos ainda não acreditam. É isso que atrapalha. Porque aí o inimigo está no meio do povo, quase alguns se deixam levar pelo inimigo. O inimigo chega, coloca pensamento de que Deus não existe, de que Deus
não vai te ouvir de que Deus é desse jeito, então é algo triste. E onde teu inimigo tem apenas desgraça, onde o inimigo habita somente pobreza, desgraça. Mas quando nós clamamos a Deus, mesmo no sofrimento, nós estamos a sorrir, porque o nosso Deus nos consola, o nosso Deus nos conforta. Quando já não há Deus, a situação fica mais feia ainda, fica mais difícil ainda. Mas com a presença de Deus, pode não ter comida, você vai dizer: o meu Deus é comigo, o meu Criador é comigo, Ele sabe o que faz. Nós temos que nos tornar homens e mulheres de fé, que correm somente para Deus, que deixam Deus trabalhar do jeito dele nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós temos que deixar Deus a nos consolar. Nós temos que deixar Deus a nos confortar, porque às vezes não deixamos Deus fazer o trabalho dele, que é de nos consolar, nos confortar. Vamos deixar Deus trabalhar. Assim como Jesus morreu por nós, sofreu tanto e morreu e depois ressuscitou e se tornou o Rei da misericórdia, se tornou o Rei da paz. Até hoje e eternamente, Ele já sofreu, porque nós sofremos mais distante dele. Vamos sofrer na presença dele, assim como ele venceu, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é justo, Ele apenas só quer ajudar o seu povo, mas o seu povo não quer abrir o olho para isso. Vamos abrir o olho. Deus, misericórdia, Pai Santo, nosso Deus de consolo, o Deus que cuida, o Deus que sustenta, o Deus que alimenta, Pai, te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cada dia. Porque se estamos aqui a respirar, porque ainda o nosso Pai nos deu mais um dia de oportunidade, mais um dia, Pai Santo, para correr somente para Ti. Perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Pai. Trabalha em nós, Pai Santo. Toca nos nossos corações, Pai, para que a cada dia possamos a Te buscar mais, a Te procurar mais, a dizer que o meu Deus, eu quero buscar mais o meu Deus, eu quero buscar mais o dono da minha vida, o dono da minha existência aqui nessa terra, Pai. Toca, Pai Santo, nessa humanidade, nessa terra, na população, Pai Santo, para que não venha sofrer mais distante de Ti, mas apenas, se for para sofrer, sofrer na Sua presença, Pai Santo, vivendo vida de oração, vida que só depende de Ti, Pai. Misericórdia, Senhor, misericórdia pela vida dessa mulher, pela vida desse homem que ainda não acreditam em Ti, que ainda não vive conforme o seu querer. Misericórdia, Pai Santo, que pedimos e te agradecemos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é justo, só o Senhor é puro. Entrego a vida de cada irmão nas suas mãos, Pai Santo. Toque, Pai, liberte, livre, no nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é Pai. Obrigada, Deus, te agradecemos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia me dá hoje, perdoa nossas dívidas, segundo nós perdoamos teu vendido. Não me deixe cair tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.